Olá, mais uma conversinha aqui sobre bebês e sobre crianças pequenas e sobre sono. Vamos falar do sono do bebê e vamos falar um pouquinho do sono das crianças maiores. Como é que é o sono do bebê? Ele dorme intraútero? Dorme intraútero. Ele acorda, ele se movimenta, a mãe sabe que às vezes ele está chutando, às vezes ele está quietinho. Quando ele nasce, ele ainda tem um sistema nervoso central um pouco imaturo, ele precisa amadurecer. Você já ouviu falar na chamada esterogestação, que é aquela fase depois do nascimento, em que o cérebro do bebê vai se desenvolver muito. O contato com a mãe, o leite materno vai ajudar esse cérebro a se desenvolver. Nas primeiras semanas, o bebê tem um sono bastante irregular. Ele dorme geralmente ciclos de 2, 3 horas, acorda, volta a dormir de novo. Ele não tem muito horário associado à luz solar, a claro e escuro. E ele aos pouquinhos vai se adaptando a isso, mas infelizmente, o primeiro mês de vida, pelo menos as primeiras 6, 8 semanas, a mãe cansa um pouco, porque a criança não tem aquele sono que a gente espera de dormir a noite inteira. Aliás, quando dorme muito, a gente até fica atento para saber se está tudo bem com esse bebê. Quando ele vai chegando perto da quinta, sexta semana, chegando perto do final do segundo mês de vida, ele começa a se adaptar a um ciclo um pouco melhor. Ele começa, por causa das mudanças de luz e por causa das temperaturas, o seu cérebro começa a aprender a modificar, aprender a produzir os primeiros hormônios, sobretudo a melatonina, que vai ser bem produzida e secretada lá por volta do sexto mês e que está associado à luz. É quando os bebês começam, no final do dia, até aquela insegurança que a mãe chama de cólica, que é aquele choro intenso que acontece às vezes entre 5 da tarde e 9 da noite, no finalzinho da tarde e no começo do dia. E esse momento é o momento que as mães ficam desesperadas, mas é o momento de acalentar, ter paciência. Só que o sono vai se modificando. À medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo uns horários diferentes. O bebê que precisava de 18, às vezes 17, 18, 19 horas de sono intercalado e irregular durante o dia, com a idade de 1 ano, 2, baixa para 12, 14 horas, ainda com aquele soninho durante o dia. E a criança dá uma sonequinha de 1 hora, 2 horas à tarde, depois dorme 8, 10 horas à noite. E à medida que ela vai crescendo, entra na escola, na pré-escola com 4 ou 5 anos, esse soninho da tarde vai desaparecendo e ela vai concentrando o seu sono em torno de 10 horas mais ou menos no período da noite e é a hora de criar uma rotina. A coisa mais importante no sono, depois que você sai da fase de autodemanda do peito por volta dos 6, 7 meses de idade, é você começar a perceber que se o seu bebê adormece sugando, quando ele acorda de noite ele quer sugar de novo para dormir. Então é nessa hora que você aos pouquinhos põe para mamar, mas o que você faz? Você deixa ele acordadinho depois de mamar, lá por volta dos 6, 7 meses, leva para o berço, põe no berço, apaga a luz, põe uma luzinha lá fora, canta, fala, reza, conversa com ele e deixa ele adormecer no berço. Por quê? Porque como ele vai dar uma acordadinha mais tarde, lá pelas 4, 5 horas depois, se ele estiver no lugar onde ele adormeceu, tem um brinquedinho do lado, uma bonequinha grandezinha ali que não solta nada para ele pôr na boca, ele vai acordar, olhar e vai dormir de novo, porque nós todos temos ciclos de sono e a gente dá uma pequena suavizada e uma liberalizada nessa profundidade do sono. Só que a gente adormece de novo, às vezes a gente nem percebe isso. As pessoas que acham que dormem a noite inteira não se dão conta que elas dão essa superficializada e o bebê faz isso. E a rotina do sono é fundamental, porque essa rotina vai criando um hábito. Hora para dormir mais ou menos adequada. 2, não forçar a criança a dormir se ela não quer. Não agitá-la no período da tarde e da noite, quando ela está na hora de dormir. Desligar a televisão, diminuir as coisas, fazer essa criança ir aos pouquinhos acertando e acertando a rotina. Dormir bem significa rotina. Quando a criança vai crescendo mais, chegando perto da adolescência, muda o padrão de sono. Os adolescentes rapidamente saem de um padrão de 10 horas de sono diário para 7. E dá o que a gente chama da insônia, porque eles chegam, ficam meio sonados, eles durante o dia estão meio sonados, mas à noite eles dormem mal, por causa das características também de modificação. A última coisa importante em relação ao sono é que o sono pode apresentar alterações a partir de 4 ou 5 anos de idade, chamadas alterações do sono. Crianças que começam a ter, às vezes, terror noturno, acordam assustadas, tem o sonambulismo, mexem as pernas, a síndrome das pernas agitadas. Isso faz parte do desenvolvimento da maturidade cerebral para o sono e, fundamental, não esqueça, a partir do momento em que você começa a pôr rotina no seu filho para almoçar, para jantar, para dormir, ele começa a dormir melhor. A rotina é o grande segredo para as crianças dormirem bem.